gravar. Gente, hoje talvez vai demorar um pouco mais, então quem precisar sair, só dá um joinha depois e pode sair. Hoje realmente mandei para vocês os versículos que a gente vai ler. Vamos lá, por onde eu começo? Tá, vou começar o seguinte, eu com um puxão de orelha. Olha só, é muito bom estar com vocês. Eu sei que o discipulado que eu desenvolvo é um discipulado muito difícil. Poucas pessoas vão conseguir aí caminhar, viver. Infelizmente, foi o que eu falei no último discipulado. A maioria das pessoas nunca vão entender propósito e nunca vão viver propósito. Não porque Deus não quer, mas é porque requer compromisso das pessoas. E aí nem todo mundo está disposto. Então, assim, eu sei que é um desafio. É uma peneira mesmo. E o meu esforço máximo é orar para que vocês permaneçam, para que vocês vivam, para que vocês desenvolvam. Tem uma questão que é assim, ó. Hoje você vê o que é feito com o evangelho, com a Bíblia, tá? A maioria das seitas e controle das pessoas, eles usam a Bíblia e Deus, tá? Então eles usam muito o evangelho, muito a Bíblia para manipular as outras pessoas. E Deus já sabia disso. E mesmo assim ele entregou o evangelho. Então, assim, a gente entrega e as pessoas não vão valorizar, as pessoas vão distorcer o que você fala, as pessoas vão usar em benefício próprio, mas isso não fez Deus não entregar. Eu sei que a grande maioria não vai entender, vai usar em benefício, pega a universal, pega a mundial, pega várias aí seitas, tudo usa a Bíblia para explorar os outros. E Deus poderia ter evitado isso não entregando. Mas também as pessoas boas não seriam transformadas. Então, por isso que eu entrego, mas eu não gero nenhuma ilusão. Eu sei que a maioria talvez não vai entender. Uma vez, não sei se o Vitor estava, acho que o Vitor não estava, estava dando discipulado para homens, isso na escola lá em Divinópolis, e aí, quando finalizou, um dos homens falou assim, não, Thomas, acho muito interessante o que você ensina, mas eu preciso confessar que eu tenho dificuldade de compreender. Aí o outro falou assim, tamo junto. Então, assim, eu sei que é um desafio compreender, entender, viver e muito mais ainda praticar. Então, eu queria pedir um favor para vocês em relação ao grupo. São duas coisas. Realmente, vocês avisarem lá. Então, quando eu pergunto lá, faço enquete, você vai? Eu queria agradecer ao Eduardo, que o Eduardo sempre é pontual lá e marca. Por quê? Para saber, e para as pessoas que estão no grupo, entenderem quem está ali mais ativo, quem está junto, quem está se importando, se esse grupo de fato está edificando a sua vida. Então ali no grupo é a maneira de você manifestar para as outras pessoas. Esse é o ponto número 1. Então quando marca lá, marquem para saber quem são as pessoas que vão poder ir, quem não vai. Às vezes pode escrever, Thomas, eu estou marcando aqui, mas pode acontecer de eu não poder. Não tem problema. Às vezes a pessoa não quer se comprometer porque pode acontecer um imprevisto. Tá tudo certo, mas engajem. Por quê? Para as outras pessoas poderem entender se isso é importante para você ou não. A segunda é do que a gente estiver discipulando e ensinando aqui, anote alguns pontos e logo depois que acabar, compartilha lá o que fez sentido para você da ministração, do que vocês entenderam, do estudo. Porque, de novo, isso vai reforçar, isso vai ajudar quem está lá no grupo também a entender o que outra pessoa absorveu, porque às vezes você absorveu uma coisa que o outro esqueceu ou que o outro não entendeu. Isso vai ajudar o outro, nossa, olha que legal, não tinha visto dessa maneira. E isso vai demonstrar que você valoriza esse grupo. Então, assim, Davi, ele teve compromisso com as coisas que Deus deu para ele. Por isso que nós temos os salmos hoje, os hinos, porque tudo que Deus dava para ele escreveu. Se o que Deus deu para Daniel aqui, ele não tivesse escrito, composto uma música, nós não poderíamos nos beneficiar. Então, os dons, eles são para serem compartilhados. Então, uma das maneiras é, puxa vida, eu vi isso aqui foi legal, isso aqui me marcou. Então, o que do discipulado você está conseguindo extrair? Senão não faz sentido. Então, eu coloco lá, eu peço para a galera, né, ignora, não coloca. E eu sei que às vezes é correria do dia a dia. Eu tenho 3 filhos, tá? Então, assim, se vocês querem falar de correria, acho difícil ter mais correria que 3 filhos pequenos. Então, é um desafio mesmo. Então, só queria falar isso para vocês poderem nos ajudar a incentivar os outros irmãos a participar. Porque já é difícil, irmãos, é difícil perseverar. Não é fácil. O Daniel está aqui, ele é testemunho vivo dos desafios que é perseverar no Evangelho desde pequeno. E a gente precisa estar um ao outro fortificando e dando testemunho. Isso é uma maneira de dar testemunho. Estou dando testemunho que eu estou comprometido, que eu absorvi isso. Então, o que você faz
emite um sinal para as pessoas. Então, se você ignora, você emite um sinal. Se você escreve, você emite outro sinal. Então, é importante vocês terem compreensão disso, tá? Segunda coisa gente, assim, ó, pra vocês entenderem o tanto que é difícil o que nós fazemos e os desafios que tá? Você pega Divinópolis como exemplo. Eu estava meditando esses dias. Não é querendo expor as pessoas, tá? Mas pra vocês verem a realidade do que é o evangelho. A pior coisa do que não ser um cristão é ser meio cristão. Ser meio cristão é pior do que não ser um cristão. A Bíblia fala assim, é melhor que você nem convertesse. Então, se você não tiver compromisso com o evangelho de maneira integral, você vai estar dando mau testemunho para as outras pessoas. Então, pode ser pedra de tropeço para talvez quem iria levar o evangelho a sério. Então, se a pessoa que fala que é cristã e aí não se compromete como cristã, ela está deixando mau testemunho. Então, tendo dito isso, para vocês entenderem Divinópolis, tá? Vou pegar. Duas das maiores igrejas, quem que abriu? Lagoinha e a outra Igreja da Paz. Foi o pastor Péricles, que é construtor da RBH. Então você vê vários prédios aí da RBH. Eu tô falando que isso é público, tá, gente? Não tem nada escondido. Você vai no noticiário, você pesquisa, você vai encontrar. Mas o que aconteceu com ele? Ele, numa construção de um prédio, ele se apertou, pegou o dinheiro da galera e fugiu. E tem um vídeo dele, a polícia abordando ele, a esposa, o filho levando, coisa mais terrível. E ainda, depois ele caiu em adultério, isso também é exposto. Ele falou na igreja, tudo que eu tô falando é exposto, tá? Nada é oculto. Então, olha o desafio que é viver o evangelho. Então, o diabo tenta descaracterizar os líderes para mostrar um mau testemunho. Então, você pega aí a Lagoinha e a Igreja Paz, o fundamento, como foi estruturado. Você pega mais umas outras igrejas aí que teve um desafio. A Metodista, o pastor foi indiciado por assédio. Tá no noticiário aí também. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que se a gente não levar a sério, a gente se torna presa fácil. E você dá mau testemunho e pessoas talvez não vão pro evangelho. Eu fui numa igreja aqui, numa presbiteriana, e tem um cara que mora no condomínio, também todo mundo sabe, ele era casado, 2 filhos, e ele trocou a mulher por uma outra. E aí agora eles vão na igreja. E aí ele já tá com outro filho e tal, mas aí o comportamento dele continua o mesmo. Então, pra vocês verem o desafio que é, e aí minha irmã, ouvindo essa cena, falou assim, ó, tá vendo? Como é que eu vou lá? O povo é muito hipócrita. O cara adultera e tal, e tá tudo certo, vai pra igreja, como é que é isso? Claro que ela tem que entender que nós caímos, a diferença entre cair e se arrepender é uma coisa, de outra de viver na prática. Não, Thomas, eu caí, me arrependi, tá tudo certo, nós somos seres humanos, vamos cair. A questão é como eu vivo o meu estilo de vida. Então, se eu não tomar cuidado, ser meio cristão é um problema. Uma das minhas alegrias na hora de sair de Divinópolis é por isso, porque eu sei ali o tanto que é difícil estabelecer o evangelho. Então, é o que as pessoas não sabem da história, né, dos lugares, elas não estudam, mas o histórico é bem complicado. Eu estou falando alguns, eu não estou querendo gastar tempo com isso, mas vocês já entenderam. E a minha alegria é ter saído de Divinópolis com a cabeça erguida. Eu não fui para Divinópolis para montar empresa, para ser empresário, para ganhar muito dinheiro. Não fui. Fui para ser missionário. Entrei como missionário, saí como missionário. Não fui para fazer network, para montar empresa, nada. Até a empresa que eu montei, que era a escola, era para abençoar a próxima geração. Tá? Todos os professores evangélicos, discipulado todos os dias, e talvez por isso que não foi para frente. Porque a cidade não comportou. Não foi por causa de investimento, consegui investimento de fora, consegui investimento de outras pessoas, tivemos capital. Tá certo que teve a pandemia, mas não foi por causa da pandemia, não. Eu liguei para quase todos os pastores para conversar, orar, desenvolver, dar desconto para os membros. Rapaz, eu fazia coisa que o Moacir ficava doido. Falei, que isso? Você vai dar? Falei, rapaz, se eu olhar para as pessoas, eu tô falando que é uma escola cristã, certo? Se eu olhar para as pessoas como números, eu deixo de ser cristã. Então a gente não põe que é uma escola cristã. Então as pessoas vinham conversar comigo, pedir desconto, falar que a coisa estava difícil. Gente, eu tive pais que não pagaram. Durante 1 ano, 2 filhos. E eu falei para a mãe, falei assim, eu não posso falar que eu sou uma escola cristã só no nome, eu preciso ser na prática. E como que você é cristão na prática? Quando mexe no bolso.
Então, a maioria das pessoas aí, quando mexe no bolso, pula fora. Então, minha alegria é isso, tá? Tudo que eu pude, desenvolvi grandes amizades. Famílias mesmo. Mas, assim, só eu sei o tanto que é difícil. O Vitão, minha alegria, cada vez que eu converso com o Vitão tá mais maduro. Por quê? Porque ele tá vendo um pouquinho tanto que é difícil aí viver o evangelho na prática. E o Vitão é um cara que é sargento, comanda batalhão, já está acostumado a lidar com ambientes hostis. Mas o evangelho, ele vai arrancar suas tripas. O negócio não é fácil. É realmente desgastante. Então você tem que estar muito bem conectado com Deus e com irmãos que estão junto com você, dando suporte, é o que traz leveza. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha que loucura, irmãos, ajudem os vossos guias, quem vos ensina, para que eles não façam a obra gemendo. Vou mandar esse versículo para vocês. Ajudem os vossos guias, para que eles não façam a obra gemendo. Tem gente que vive o evangelho gemendo, de dor, de angústia, de tristeza. E eu tento sempre trazer aqui para vocês que, para mim, isso é lucro. Né? Sofrer pelos irmãos, pelo evangelho, por Cristo, você tem que estar focado na vida eterna. Se você não estiver focado 100% na vida eterna, você se perde. Realmente é um desafio. Por isso que eu sei que o evangelho que eu ensino não é, gente, não é. Já assim, ó, no mundo você pega as pessoas perdidas, nunca viu Jesus, certo? Nem que sabe quem Jesus é. Então estão nas trevas mesmo, densas trevas. Aí você pega a galera que conhece a Jesus. Aí dessa galera que conhece, aí você não sabe que Jesus que ela conhece, que Jesus que ela pratica. Enfim, a confusão bíblica que é. E aí dessa vocês ainda tiram um pequeno grupo ainda que está tentando viver na plenitude. Então tá muito confuso aí o evangelho, muito confusa a prática, as pessoas estão perdidas. Ontem eu demorei, porque ontem eu estava até 2 horas na festa caipira aqui do condomínio. Eu quero que vocês entendam isso, tanto que é importante, tá? Eu cheguei aqui, nesse condomínio, aqui o condomínio o testemunho daqui era péssimo, era briga por causa de cadeira. O síndico emprestou a cadeira pro outro, foi lá tomar satisfação com a mulher, o marido entrou, saíram nos tapa. E é um condomínio de classe média, tá? Então, assim, a confusão... E é um condomínio menor. Então, aqui... E os outros eu também sei que são. Então, a briga, o testemunho era péssimo aqui. Agora, na minha primeira reunião do condomínio, quando finalizou, uma das síndicas aqui que o Eduardo conhece falou assim, irmãos, eu queria fazer uma oração porque eu orei tanto para na reunião de condomínio ter paz e pela primeira vez a gente conseguiu ter uma reunião harmoniosa. E isso foi quando eu cheguei aqui na minha primeira reunião. De lá para cá, hoje eu faço parte do conselho, estou muito junto com o síndico e a síndica, que é o casal. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, Thomas, porque aqui no condomínio, ontem eu ainda encontrei com vários casais. Os homens aqui são católico roxo, mas é católico roxo de acordar 4 horas da manhã para rezar a novena. E casado com as mulheres evangélicas. E aí eles vão na igreja evangélica e tudo. E não tem ontem a conversa girou em torno disso. Uns 3 lá casados na igreja evangélica e na igreja católica. Uns 3 lá. Pensa na galera de gente boa. Então o ambiente hoje aqui no condomínio está muito harmonioso. Ontem eu fui na festa lá. Gente, é raro eu ir numa festinha assim, de junina, né? Tão harmoniosa. O povo se conhecendo, tratando bem. Ano passado não foi isso. A galera aqui era meio de bebida e tal. Agora, não sei se também por causa do Monjaro, né? A galera tá diminuindo a bebida, a galera querendo ser mais saúde aí. Então tá diminuindo bastante. Então já é um comprovado que a venda de bebida alcoólica caiu drasticamente. O povo tá mudando o estilo de vida. Mas, independente disso, eu sei que as orações. Eu sei que a gente tá reunindo aí, o Eduardo tá aí, ó. Já uns 3 meses que nós estamos reunindo aqui, quase que semanalmente, para orar, para discipular, para ter um tempo de comunhão. E assim, e tá sendo luta aqui também. Antes tinha 15 pessoas, agora tem 10. Vou chamar mais algumas para ir. Ontem eu tive contato com alguns desses aí que são católicos, que vão na igreja evangélica, mas estão abertos. Eu quase que falei para minha esposa, né? O perigo, né? Eu falei assim, não, o problema... Eu falei, não, nós fomos nas 2 e tal. Eu falei, o perigoso é as 2 tá errado, né? Aí é o problema.
O desafio é esse, saber qual que você vai. Então a coisa está tão confusa que as pessoas estão querendo, elas estão buscando. Mas eu acho que essa questão da Igreja Católica de fazer esses estudos e essas novenas aí é muito mais uma questão de perder território. Estava perdendo muita gente para a Igreja Evangélica, então agora eles querem mostrar que eles também são dedicados, que eles também oram, que acordam de madrugada, faz jejum e por aí vai. Tem um benefício, né? Lógico, que agora você vê homens fazendo isso, coisa que nem isso fazia antigamente. E também é um testemunho para nós. Quantas vezes a gente acordou de madrugada aí para orar pelo grupo, para interceder pelos irmãos, né? Eu sei que o Eduardo faz isso. Mas eu sei que o Vitão, quando tá de. Agora não tá mais, mas antes ele tinha que fazer uns turnos de madrugada aí. Eu sei que ele aproveitava esse turno de madrugada também para jogar oração aqui para vocês, pro grupo. Então, assim, o tanto que é importante. Mas ontem foi isso. Eu tava lá, cheguei fui dormir 2 horas da manhã. Mas foi muito importante, porque é nesses momentos que você dá testemunho, que você conhece as pessoas, que você vai atrair as pessoas. Não adianta a gente viver numa bolha. Você vive numa bolha, você vai discipular quem? Você vai influenciar quem? Agora, o que não pode é você estar lá e você não ter clareza do que você está fazendo lá. Então, se você passa lá e não influencia ninguém, não discipula ninguém, tá errado. Se só tá indo pra festa, tá errado. Que aí está tendo comunhão com as trevas, a Bíblia fala. Agora, se você tá lá buscando discernir no espírito as oportunidades de desenvolver uma amizade, de se importar com as pessoas, de convidar as pessoas, então foi o que eu fiz ontem. E aí, no meio disso, eu sei que já vai vir algumas pessoas que antes não via. Tem um médico lá que é ex-casado com uma católica, tem o próprio Antônio aqui também que é casado com a Marielle. Então, assim, o pessoal, eles estão abertos. Só que é uma guerra, nós estamos numa guerra. Aqui no condomínio, nós estamos numa guerra espiritual muito forte. Já estamos colhendo os benefícios disso. De você ver o ambiente já é outro, as reuniões de condomínio são outras. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas orando, intercedendo, discipulando. Então persevere, porque às vezes parece que está diminuindo. Porque assim, diminuiu de 15, foi para 10, diminui o número. Mas o ambiente espiritual nós ampliamos. É que às vezes a gente quer ver com os nossos olhos. E a Bíblia fala para a gente andar por fé, não por vista. A gente não anda pelo que a gente vê nem pelo que a gente ouve. A gente anda pelo Espírito. Então se a gente for contar número, você sabe que Davi foi punido por causa disso, né? Ele foi para a guerra e ele começou a fazer o censo dos soldados. Deixa eu contar aqui quantos soldados eu tenho para ver se eu consigo enfrentar o exército inimigo. Deus puniu ele. Falou assim, você está indo na força dos seus números? Ou é na minha? Então quando a gente quer contar, quando a gente quer olhar por números, a gente sai do propósito. A gente olha a intensidade. Você tem que guardar o seu coração para você perseverar mesmo quando as coisas em volta parecem estar mais difíceis. Parece. Porque se você está perseverando, pode ter certeza que isso aí está fazendo um impacto gigantesco. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Nós não usamos armas carnais, nós usamos... O Vitor usa arma, né? Mas é por causa da profissão, mas não no Evangelho. Mas nossas armas não são facas, não são pistolas, né? Nossas armas são poderosas em Cristo, são espirituais, para destruir fortalezas da mente. Então a palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir pensamentos e intenções do coração. E anular todo sofisma que se levanta contra Cristo. Tá, a guerra é na mente. E a única arma poderosa para levar todo pensamento cativo a Cristo é o conhecimento de Deus. Por que as pessoas estão depressivas? Porque elas perdem aqui. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, aqui. É tudo aqui. Então elas perderam a batalha. Esses dias eu vi uma mulher falando assim que a irmã morreu, né? A médica morreu também. Falou assim, irmãos, não perca para você. Você pode perder para um amigo, pode perder para uma esposa, você vai sofrer e tal, mas se você perder para você mesmo, acabou. Então as nossas ferramentas, elas são poderosas. Por isso que está adiantando o povo usar medicamento. Isso para mim é uma estratégia de Satanás. A maioria dos medicamentos antidepressivos é isso. Você, em vez de
fortificar em oração, jejum, estudo, comunhão, eu vou ali anestesiar. Acabou. Então, assim, as nossas armas são poderosas em Deus. Então, esse grupo aqui, se vocês levarem a sério, pode ter certeza que vai impactar. Já tem impactado, mas vai impactar mais ainda as pessoas. Para mim já é uma alegria estar aqui, ter comunhão com vocês, me fortalece para eu poder exercer aqui onde eu estou. O Eduardo está aqui, que é daqui do condomínio, tá o outro lá, o William está aqui, que mora aqui em Divinópolis. O William só não pode estar aqui hoje porque hoje de novo ele teve uma reunião lá no Oasis, que é onde ele trabalha, mas sempre está mandando oração. Então, irmãos, perseverem. Então, minha orientação para vocês hoje é perseverem. Entendam que às vezes a gente não pode ver com nossos olhos nus, com os olhos, mas pode ter certeza que no espiritual está movimentando. As coisas estão acontecendo. Você tem que guardar o seu coração, porque senão você começa a fazer igual Davi. Para de crer em Deus e começa a crer nas circunstâncias da sua volta. E você só vai para a guerra quando você garantir que você tem tudo a seu favor. Aí é um problema. Mandei lá, Hebreus 12, leem lá 16 ao 17, está no grupo. Vamos caminhar aqui. Espero que a gente consiga. Gente, se hoje passar um pouco, igual eu falei, quem precisar ir, fica tranquilo. São 10 para as 9, a gente vai passar um pouquinho hoje, porque eu acho que isso aqui vai ser muito importante. Tem dias que eu estou querendo passar isso para vocês. É a continuação do discipulado que a gente vem fazendo. Isso aqui, ó, pouquíssimas pessoas conhecem. Raro, nunca vi. Ninguém entender isso aqui, conhecer, praticar e viver. Hebreus 12. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que Esaú rejeitou? E por que nem depois chorando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, ele conseguiu de volta o direito de primogenitura? E ele vendeu por quê? Porque ele estava com fome. Ele queria matar e sanar uma necessidade física dele, momentânea. E aí ele abriu mão do propósito da eternidade para sanar um problema momentâneo. E é assim que as pessoas hoje vendem o propósito delas, de eternidade. Eu estou com um problema hoje, eu quero sanar hoje. Então eu abro mão de alguns princípios e valores para sanar o meu problema hoje. E aí fala que não sejam impuros ou profanos como ele. E quando você lê a história, fica muito confuso, porque, gente, ele estava com fome, só pediu um prato de lentilha lá, e por um negócio que para ele, assim, nem sei isso aí, direito de primogenitura, quem que atesta isso? Não tem nenhum documento, né, que vai averiguar isso. E tava só os dois no meio da floresta, eles fizeram um acordo. Como é que Deus validou um negócio desse? Então ele achou que, tá só nós dois aqui, eu tô com fome, você tem comida? Eu troco esse trem aí, não sei, pra mim por enquanto não serve de nada mesmo. E aí ele trocou e foi selado. E depois quando veio a consequência, chorando, orando, pedindo a Deus, ele não conseguiu achar lugar de arrependimento. Então as pessoas hoje têm vendido o propósito delas, o direito de eternidade, por necessidades momentâneas. A mesma coisa que aconteceu aqui. E tem um outro versículo aqui, deixa eu ver se eu separei ele aqui, mas acho que não, aqui não. Aqui achei. 2 Coríntios 2. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Peraí, manifestar. Peraí, não é esse aqui não. Romanos. Bom, vamos seguir aqui então. Em Cristo digo a verdade, esse aqui, não minto, que tenho grande tristeza e continuo dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aqui
Eu já falei para vocês, é Paulo tentando orar pelos judeus, que são seus irmãos, que não estavam se convertendo. E ele fala que tinha profunda tristeza e queria ganhar ele porque era irmão deles na carne. Por quê? Ele era judeu, circuncidado, seguia a lei. Mas ele queria mostrar para os judeus que isso já não valia mais de nada. E aí ele está falando, eu choro pelos meus irmãos para que eles entendam. Eu poderia perder a salvação em favor deles, se isso fosse possível. Mas isso não é possível. Espera aí que deu uma saída aqui. Que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas. Então ele está falando assim, ó, tudo que nós recebemos veio dos judeus. A lei, os profetas, o culto, veio deles. As promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, porque Cristo nasceu sendo filho de judeu, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada toda descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Presta atenção, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, aqui a Bíblia fala que não. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quando Deus pede para Isaque sacrificar, Abraão sacrificar Isaque, ele fala o seguinte, pega teu filho, teu único filho e sacrifica. Ué, mas Abraão não tinha 2 filhos? Ismael e Isaque? Deus não considerou o filho da escrava. Ele falou, olha ali, depois vocês lerem lá. Pega seu filho, seu único filho. Ele só considerou o filho que foi feito da promessa, não o que saiu da escrava. E aí a gente até dá um choque, né? Como é que Deus não considera um filho? Mas tudo isso era pedagógico para ensinar algo, tá? Porque a palavra da promessa é esta. E isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles dois nascido, Romanos 9, 11, só um minuto aqui, porque aqui, não tendo eles dois nascido, nem tendo feito bem ou mal, presta atenção nisso aqui, que esse aqui é o versículo chave. Porque os judeus queriam tirar esse versículo aqui da Bíblia, vou explicar o porquê. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que o chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Gente, olha só, 2 filhos no ventre. Antes deles nascer, Deus já fala, amei um e rejeitei o outro. O judeu fala assim, isso é ilógico. Isso não tem lógica, porque como que Deus vai julgar sem a pessoa ter nascido e cometido? Aí vem a questão do povo falar da predestinação, mas não tem a ver com isso aqui não. Mas muitos acreditam por causa disso. Ah não, Deus já sabe tudo, não adianta nada, não adianta o que você fazer que ele já vai amar um e vai rejeitar o outro. E não é isso. E aí nós vamos entender o porquê. Por que isso aqui aconteceu? E para mim, assim, isso aqui é muito importante, uma das mensagens mais lindas da Bíblia é essa daqui. Deus vindo em nosso favor e fazendo algo em nosso benefício. E muita gente não entende e queria tirar esse versículo da Bíblia. E aqui ele fala que o maior vai servir o menor. Isaac orou, vou tentar resumir, depois vocês leem, tá? Então era assim, ó. A mulher de Isaac era estéril, Rebeca, e ele orou. E aí ela engravidou e teve 2 filhos. Durante a gestação, ela teve tanta dor durante a gestação que ela pediu a morte. Ela falou assim, Deus, se é assim, por que eu vivo? E aí Deus veio e deu a ela a direção. Olha, tem 2 povos no seu ventre. Um vai servir o outro. Aí quando ela entendeu o propósito, ela falou, não, faça a tua vontade.
Muitas pessoas estão sofrendo por não ter compreensão do propósito. Ela pediu a morte, porque ela não entendia o que estava acontecendo, por causa da dor. Quando ela entendeu, ela ficou em paz. Então não é a intensidade da dor que faz a pessoa sofrer, mas é o porquê que ela está sofrendo. O que deixa as pessoas desgastadas não é o sofrimento, é não entender o porquê que está sofrendo. Então não é questão de intensidade, mas é de entendimento. Então muitas pessoas pedem alguma coisa para Deus igual ela fez, quando recebem, eles murmuram e reclamam. Ah, Deus, por que está acontecendo comigo? Por que isso aqui? Eu pedi isso aqui, não era assim. Era melhor nem ter pedido. Então muitas pessoas estão sofrendo porque elas não entendem o propósito. E pedem a morte. Então, prefiro morrer. Aí quando Deus vem, traz a revelação, aí fica claro. Aí a paz vem. Então, por isso, essa é uma frase do Paulo Borges. Não peça a Deus ajuda. Quem vai aparecer para te ajudar é o capeta. Porque ajuda, ele remete a algo que eu já estou fazendo e algo que eu já quero. Me ajuda naquilo que eu estou fazendo. Você tem que buscar a Deus orientação para saber o sentido que você deve caminhar. E não ajuda para o que você está fazendo. Então a gente pede orientação, direção, para ter discernimento do propósito. Então toda vez que a gente pede ajuda é para algo que a gente está fazendo. Então a gente pede orientação para entender qual que é a vontade dele. Então a oração não é para eu conseguir de Deus aquilo que eu quero. A oração é para entender dele o que ele quer. E tem gente, tô falando sério, eu tô falando uma coisa para vocês, mas que eu vivo, tá? Eu já passei mais de anos orando com um pastor e todo dia ele vinha com a listinha de pedido. Deus, me ajuda a vender um lote, ajuda fulano, ajuda não sei o quê, ajuda não sei o quê, tarará, tarará. Eu parei de orar com ele. Falei, não, lógico que eu não falei, né, coitado, mas bem mais velho, já é avô, já. Falei assim, não faz sentido. Eu vim aqui, toda vez orar, na minha vez eu tentava discipular, né? Eu tentava discipular. E não surtiu efeito. Quando eu falei assim, não, eu tô gastando meu tempo. Aí até a mulher dele me encontrou uma vez e falou assim, não, Thomas, você parou de ir lá em casa, você parou de encontrar com o meu marido e tal. Eu falei, não, tá corrida as coisas e tal. Pra não deixar ele chateado. Mas porque ali eu vi que já não tinha o que eu fazer mais. Então aí Deus tem que fazer um intensivo. Aí é numa doença, um desafio pessoal, que a pessoa começa a querer buscar mais a Deus para poder entender a vontade dele. Então, a gente não busca por ajuda, a gente busca por orientação, discernimento. Para saber qual é a vontade dele naquilo. E hoje é um desafio a gente conseguir fazer isso. Então, entendeu, né? Muitas vezes o que a gente pede para Deus começa a gerar dor. Paulo sofria demais, era lutas por fora e temores por dentro. E ele pedia, Deus, eu quero ser instrumento nas suas mãos. Aí pedia, na hora que ele era lutas por fora e temores por dentro. Mas como ele entendia o propósito, ele falava assim, ai de mim de me gloriar, eu me glorio nas minhas perseguições. Tem alegria nas minhas perseguições. Então, aquilo que é o sofrimento se torna alegria. E é isso, nós estamos numa sociedade que está intolerante à dor e a sofrimento. Querem anestesiar a qualquer custo. Eu quero anestesia para esse mundo, para esse desafio. E nós estamos aqui para cumprir um propósito, meu Deus do céu. Se você estiver anestesiado, você não vai estar com discernimento para entender a vontade do Pai, você não vai conseguir cumprir o propósito. E a anestesia chega uma hora que ela já não faz tanto efeito, a dor volta, os problemas só acumulam. Então, Rebeca, aconteceu isso, ela pediu a morte. Olha o desespero dela. Se é assim, por que vivo eu? Prefiro nem viver. Tá. Vamos continuar aqui, que isso aqui é importante. Gente, eu vou resumir o máximo aqui pra gente ganhar tempo. Então, vocês leem a história aí, vocês sabem da história. Então, vamos lá. Nasceu Esaú e Jacó. Só tem umas partes importantes que eu tenho que ler aqui, sim. Na época, o primogênito tinha direito a tudo e quem nascesse depois, o segundo, terceiro, tinha direito a praticamente nada. Então você imagina, você é irmão gêmeo de alguém e por questões de segundos, talvez um minuto, o outro tem direito a tudo e você não tem direito a nada.
Imagina você viver na vida, você vai envelhecendo, fala, caramba, eu não tenho direito a nada, esse filho da mãe aqui do meu lado tem direito a tudo, nós nascemos juntos, da mesma mãe, do mesmo pai. Não é possível um negócio desse. Então imagina a frustração, você viver uma vida com um irmão gêmeo, sabendo que não importa o que você fizer, não importa o que você fizer, ele vai ter direito a bênçãos e você não. Porque não é por mérito, né? É Deus que estabelece. Só que aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, tá? Só para vocês entenderem, aqui Deus muda a forma de reinado, tá? Aqui Deus muda a forma de reinado depois disso, porque até então era patriarcal. Então Abraão e Isaac é patriarcal. Depois de Jacó, começa a vir as tribos. Então aqui houve uma mudança na gestão de Israel. E foi por causa do que aconteceu. Então antes era o patriarcado e aqui muda para uma gestão de tribos, das 12 tribos. Veio de Jacó. Então o que aconteceu? Imagina Jacó pensando isso aí. E aí Jacó teve uma ideia mirabolante. Falou assim, eu sei que meu irmão vai caçar, ele vai ter fome, na hora certa eu vou oferecer algo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado nas horas muito cruciais da nossa vida. Na hora certa eu vou oferecer algo em troca do que ele tem, que é o propósito. Então ele esperou ele ter fome, querer sanar uma necessidade para hoje e abrir mão da eternidade. E aí ele entrega para ele, olha, troca comigo seu direito. Gente, ninguém estava lá para selar, não teve nenhum contrato, ninguém assinou nada, foi só boca a boca. No meio da floresta, sem testemunha. Entrega para mim. Ele pensou, isso aqui não vai fazer nada, tem ninguém aqui, depois qualquer coisa eu nego. Sei lá. Mas ele entregou. E aí quando Abraão estava velho, e aí que entra a loucura. A mãe, presta atenção, Rebeca já tinha a revelação de quem serviria quem. Lembra que Deus falou para ela? Olha, o mais velho vai servir o menor. Isso nunca aconteceu. A mulher na Bíblia, ela faz uma alusão à igreja. Quem deveria ter a revelação do propósito de Deus é a igreja. Então, Rebeca representa a igreja. Então, a igreja tem a revelação do Pai, da vontade do Pai, e nós estamos indo revelar para os filhos. Tá? O que nós estamos fazendo nessa terra? Revelando o propósito do Pai para os irmãos. Para os filhos, no caso ali, que a Rebeca é a mãe, mas é a função da igreja. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, revelando o propósito do Pai para os irmãos. A gente fala filho que é filho na fé. Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Ele fala, você tem muitos preceptores, mas filho um só. Então, Rebeca tinha revelação. E aí, a Rebeca sabia dessa questão da venda de primogenitura, e tinha uma coisa que acontecia extraordinária no judaísmo, que era a liberação da bênção que falta para a gente fazer, que é o pai liberar o filho para ser abençoado. Então, o pai carrega uma bênção durante a vida para liberar para os filhos. Ele busca de Deus essa bênção. Quantos que o pai já pôs a mão no ombro ou na cabeça e falou, filho, te abençoo para você ser próspero em tudo que você fizer. Te abençoo para isso, para aquilo, tal. E ouve de Deus o que Deus quer para esse filho. Rapaz, por isso que os judeus aí dominam, né? Então os cristãos deveriam desenvolver essa habilidade. Meu Deus, como que eu posso ser canal de Deus para ele? Isso é tão sério que eu atendo um menino, economista em São Paulo, e ele tem muita dificuldade de acreditar em Deus. Ele é ateu. E eu tento, mando e tal, mas é difícil. Por quê? Porque ele tem sérios problemas com o pai dele. Então, os pais terrenos são a representação do nosso pai celestial. Então, ele aceitar Deus significa que ele teria que perdoar o pai dele. E para ele, Deus errou mandando ele naquela família porque o pai é muito disfuncional. Então, ele prefere não aceitar Deus do que aceitar a realidade dele.
Por isso que uma falha dos pais vai gerar uma falha talvez na eternidade, lá na frente. Mas também o acerto vai liberar uma bênção poderosa para as próximas gerações. Então a nossa função aqui é nos conectar com Deus para ter o que transmitir para os nossos filhos. Muitos pais não estão tendo o que transmitir. Eles estão se esforçando muito para gerar herança, bens materiais, e não a bênção de prosperar. Por isso que muitos filhos de empresários suicidam. Deu quantos minutos aí? Ah, caiu aí. Aí, voltou. Vamos lá. Tá voltando aí. Pera aí, gente, que tá entrando pessoal aqui. Falta o Eduardo aqui, apareceu. Que isso, o Rodrigo tá aí, irmão. Que alegria, Rodrigo. Levanta o braço aí, rapaz. Nó, feliz demais de te ver aí, viu? De verdade. Milagre, ó, é muita oração, sabe? Esse Rodrigão aí, cara, é um cara de Deus aí pra andar com a gente. Testemunho, buscando viver. Esse é um cara aí, ó, que tá um pai exemplar. Rapaz, faz tudo pelo filho. Faz o possível e o impossível. E não teve muito discipulado aí sobre paternidade, sobre muita coisa, não. Ele faz na raça mesmo. Então, o que você precisar de mim, ô Rodrigo, você pode contar comigo, porque, rapaz, você tá alinhado aí com o coração de Deus, que é cuidar da próxima geração. E você tem um filho extraordinário. Tá um pouquinho desorientado quanto à espiritualidade, porque ele é desenvolvedor lá. Até um cara para conectar com o Leonardo. Ele tá fazendo TI, sei lá o que é esse desenvolvimento na URGS, né? É URGS? Não, na São João del Rei, né? São João del Rei, isso. E o menino incrível, rapaz. Menino incrível. Tô toda vez assim, ó, tô te vendo aqui, eu tô feliz demais, porque eu sei que você vai aprender ferramenta, munição para você desenvolver essa paternidade. E ele vai ver seu testemunho de andando com outros homens que estão fazendo o mesmo. Nada é mais poderoso do que sua vida. Se você ficar pregando Bíblia para ele, você tá lascado. Ele tem que ver em você, viver na Bíblia, tendo comunhão com irmãos, servindo as pessoas. Rapaz, isso aí é transformador. Pode falar. Não, assim, ó, tô feliz demais porque a minha tristeza era ver o menino daquele se perder na faculdade. Eu tenho vários amigos, filhos cristãos, cara, se perdendo na faculdade, mas muito mesmo, e que o pai ensinava a Bíblia todo dia. Então, assim, é um desafio, rapaz, é um desafio. Então, eu oro muito para que você persevere, tá? Não é fácil perseverar, viu? Mas toda vez que você estiver desanimado aí, se lembra da eternidade do seu filho, tá? Quanto mais você vence as batalhas, mais fácil torna para ele vencer. Tá o Léo aqui que a gente conversou sobre isso. Ele falou, cara, eu não recebi muito dos meus pais questão espiritual, não. Recebi caráter, recebi ética, recebi referencial. Mas espiritualidade foi baixo. É ou não é, Léo? Aí, ó. Isso aí. Então, legal, é isso aí. Então, falta essa questão aí para ele ainda entender essa questão de propósito e eternidade que você está ouvindo hoje. Isso aí ele ainda não tem clareza. Mas nós vamos junto aí e traz ele para caminhar junto, né? Assim, é vendo você vivendo que ele vai ter uma referência. Teoria, gente, não tá mudando ninguém. Acabei de contar para vocês o histórico de Divinópolis de teoria dos líderes. É que eu não quis ficar expondo mais, mas tem uma renca que eu posso ficar citando aqui de que deu.
Sim. É isso aí. Persevera na comunhão dos irmãos aí, nas doutrinas dos apóstolos, que, rapaz, você vai ver o fruto, vai colher o fruto. Amém? Vamos voltar aqui, turminha. Vou desativar os sons aqui para não chiar aqui. Vamos lá então, hein? Nós paramos na compreensão de propósito, na liberação da bênção do pai para o filho. Então a gente precisa ter compreensão disso, que Deus conta com a gente para liberar a bênção para a próxima geração. Na nossa falha, eles vão ter dificuldade. Tudo aquilo que eu falhar em transmitir, eles vão ter que lutar. Então, se eu tiver alguma área da minha vida que eu não venci, eles vão ter dificuldade para poder vencer. Então, a gente precisa nos esforçar ao máximo para poder facilitar ao máximo para eles. Caso contrário, eles vão ter desafios e dificuldades que depois eles não vão conseguir lidar. Eles vão ter que ter um esforço muito grande para vencer. Enquanto que, se vocês vencerem, vocês já dão um referencial. O que é vencer no casamento? O que é vencer no trabalho? Sabe o que está faltando no Brasil? Vou falar para vocês. Está faltando referencial de empresários cristãos. Não tem, está muito baixo. E aí, é o que eu falei de Divinópolis, né? Eu não fui aí para poder abrir empresa, ficar milionário. Eu fui para ser missionário. Então, graças a Deus, saí cabeça erguida. E aí eu conversava com os empresários que eram cristãos. Sabe o que eles achavam do evangelho de missões? Que era para quem era desocupado e não tinha tempo. Porque ele começa a ficar muito importante, lidar com muita gente, muito funcionário, muito dinheiro, ele já se acha superior. Não, eu sou aqui, ó, eu não tenho tempo para poder discipular as pessoas, para evangelizar, para servir. Não, eu já sirvo aqui pagando imposto, dando trabalho para os funcionários, dando emprego, gerando emprego, fazendo economia, votando no Bolsonaro. É isso aí, ó. Eles acham que isso aí é o propósito deles e o evangelho. Uma vergonha. Gente, por isso que as próximas gerações estão perdidas, falta. Você vai ver lá fora, nossa, tem muito mais testemunho de empresários que usam tudo que eles conquistaram e revertem para o reino. É lindo você ver. O Paulo Borges consegue fazer isso, pegar empresários e fazer eles entenderem que o que eles conquistaram não é em benefício próprio, mas é para compartilhar com o irmão. Ele fala que, a Bíblia fala, nunca viu o justo mendigar o pão, né? Ele fala assim, que a humilhação não é você não ter pão para comer, é você não ter pão para compartilhar. Então, a humilhação é você não ter pão para compartilhar. E os que têm não compartilham? Aí é mais difícil ainda. Então, os empresários estão dando um péssimo testemunho. Eu cansei de atender crente, filho de cristão, que não tinha referencial do que é ser um empresário cristão. Os únicos que eles têm são no mundo. E eu falo assim, eu não quero ficar a vida inteira indo na igreja igual meus pais. Não faz sentido para mim. Eu já decorei a Bíblia já. Que eu quero viajar, quero curtir a vida. Como que eu faço isso sendo cristão? Por isso que eu dou testemunho para vocês. Ó, eu estava na festa junina aqui do condomínio ontem, gerando comunhão, conexão para discipular. Eu conheci um pastor presbiteriano viajando de férias em Caldas Novas, que foi um cara que foi levantado para me confirmar que eu tinha que vir para cá. Então a gente tem que começar a estar com a nossa visão aguçada. Senão eu acho que Deus está só ali quando eu sento, leio a Bíblia, quando eu vou para a igreja, canto um louvor. E aí você fica limitado. Não, tudo que você faz tem que representar Cristo na sua vida. Senão fica confuso para a próxima geração. Eu estou lendo o livro A Grande Omissão, que era para ser a Grande Comissão, e o autor fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, eu fui chamado numa universidade cristã para dar uma palestra, e eu perguntei, quantos aqui consultaram a Deus para fazer o TCC da sua faculdade, do mestrado, de engenharia, de não sei o quê, de economia? O povo ficou assim, ó, confuso, consultar a Deus? Como assim? Não, porque parece que Jesus só entende de Bíblia, ele não entende de matemática, química, física, negócio. Isso aí ele é um ser abstrato fora desse meio, ele não entende não. Meu Deus, se Deus é o criador do universo, é a pessoa que mais entende de tudo. É quem que eu deveria estar buscando para qualquer coisa. Vou construir uma casa, fazer cálculo. E aí não, eles ficaram tudo confuso. Falando, como assim? Tá? Falei assim, nós excluímos Cristo de várias áreas e colocamos ele numa bolha.
E aí, para a próxima geração, isso é confuso demais. Então, eu preciso ver nas várias esferas. Por isso que eu falo que a importância de você ter alegria na sua vida. Se você não tiver alegria de estar caminhando com Cristo em comunhão, eles não vão. É só peso, é só um peso. Não, seguir Jesus é só luta, só desafio, só não sei o quê. Rapaz, vê se uma criança vai querer um trem desse. Tem luta, tem desafio, uma das coisas mais difíceis do mundo, mas ao mesmo tempo você tem o Espírito Santo e tem Cristo. Você tem o perdão dos seus pecados. Você tem o sangue de Cristo te purificando de todo pecado. Você tem comunhão com os irmãos que entendem propósito. Você tem pessoas orando por você. Rapaz, você tá maluco. Se isso não é motivo de alegria, não sei o que é. Eu falo para as pessoas, se a alegria é só quando a minha conta bancária está cheia, sua paz não está em Cristo. Por isso que a Bíblia fala que a paz de Cristo, ele fala assim, eu não dou a minha paz, não é igual a do mundo. A paz das pessoas no mundo, ela acontece quando está tudo redondo. Quando eu tenho dinheiro na conta, quando eu não tenho problema. Elas são circunstanciais e momentâneas. A minha paz, não. A minha paz, ela é eterna. E ela excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque uma pessoa olhando ali, rapaz, você está com esse desafio todo, você está em paz. Você está doido? Como que você consegue? É porque eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo aqui. Está me conduzindo, está me direcionando, está me ensinando, está me forjando. Então é isso. As pessoas precisam ficar confusas. No dia que no último discipulado aqui, o Eduardo estava. E veio uma convidada aqui, que ela não é cristã. É católica. Rapaz, eu dei uma palavra que eu acho que ela ficou muito confusa. Sobre propósito e proposta. Se a gente vive de propósito ou se a gente vive de proposta. Porque propósito foi o que Deus nos deu na eternidade. Ide, multiplicai, sede fecundos, governai, é o propósito. Satanás fez uma proposta. Se você comer, você vai ser. Então as pessoas estão dando por proposta, de ter que fazer para ser. O propósito, eu sou, eu multiplico. E aí as pessoas são... a maioria das pessoas que eu conheço aqui vivem de proposta. Aonde paga mais? Qual que é o melhor salário? Aonde que eu vou ganhar mais dinheiro? Não, a empresa me chamou. Todo mundo aqui é assim. Vivem de proposta, não de propósito. Eu devo ir para um lugar para manifestar a bênção que já tem dentro de mim. Não, Deus quer a minha bênção ali, deixa eu ir ali. Acabou. Vamos lá. Gênesis 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, estou aqui. Disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o meu dia de morte. Agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e pega uma caça. Eu vou tentar uma resumida daqui que é boa, para agilizar. Caça que ele faz um cozido que eu gosto. Então ele não sabia quando que ia morrer e ele queria liberar essa bênção. Olha o tanto de tempo que ele estava esperando para liberar essa bênção sobre o primogênito. Olha que legal, ele estava aguardando. Não, estou com uma oração aqui, filho, que eu quero liberar para você antes de morrer. Imagina você aguardar uma oração do seu pai de bênção que está conectado com Deus para você ser abençoado durante sua vida. Rapaz, se ele me oferecesse 1 milhão, eu não queria. Eu queria essa bênção aí. De um pai conectado com Deus para liberar uma oração sobre a minha vida. Uma coisa é orar, outra coisa é você estar conectado com Deus e o que você falar, Deus está alinhado com você. Nossa, Deus. Aí, ele fala, tá, mas antes de eu liberar essa bênção, vai lá, mata o animal, cozinha ele, traz para mim. Rebeca escutou isso. E aí, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú com o campo para pegar a caça, então Rebeca disse, filho, falou para Jacó, vai ali, pega as roupas do seu pai, traz-me 2 cabritos para eu matar e vou levar para o seu pai, que eu sei fazer esse cozido também. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então ele estava preocupado. A mãe mandou ele lá pegar a bênção no lugar do irmão. E ele falou assim, mãe, não vai dar certo essa proposta sua aí não. Vai dar ruim. Ele vai me amaldiçoar. Por quê? Porque eu sou liso e ele é muito peludo.
Na hora que meu pai pôr a mão em mim, lascou. Aí ela falou assim, ó, caia sobre mim essa maldição. Se ele te amaldiçoar, deixa que venha sobre mim, meu filho. Atende somente ao que eu te digo. Lembra que a revelação está com ela. Por que ela falou isso? Porque ela estava convicta também que ela estava alinhada com Deus. Olha que loucura isso aqui. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe e fez saborosa comida. Depois tomou Rebeca melhor roupa de Esaú, seu filho. E aí ela pôs a roupa de Esaú. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entrou Jacó, seu filho, a caminho saboroso, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Meu Deus do céu, olha essa informação. A mãe prepara o filho para se parecer com um filho mais velho, para entrar no quarto do pai, onde o pai estava quase cego, velho, para receber a bênção que estava guardando a vida inteira para liberar. E aí ela fala, nós vamos disfarçar. Você vai colocar a pele de cabrito aqui e você vai usar a melhor roupa de Esaú. Gente, que loucura isso aqui, fala a verdade. Quem que entende um negócio desse? Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Olha a mentira aqui. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso, que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho, Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é de Jacó. E essa voz eu conheço. Essa voz não é de Esaú, essa voz é meu filho, eu conheço. Porém, as mãos são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como de seu irmão Esaú. E o abençoou, e lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e te abençoe. Chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho, bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, me dá um beijo, meu filho. Ele se chegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. O que está acontecendo aqui? Aqui Deus está selando a eternidade, tá? Onde o maior vai ser sacrificado em função do menor. Isso aqui foi o que Jesus fez, tá? Ele pegou a gente que era impuro, que não tinha direito a nada, e foi sacrificado para cobrir a nossa nudez. Então, quando a gente entra na presença do Pai, Deus sabe que sua voz é de pecador. Você não engana Deus. Vou repetir. Você não engana Deus. Deus sabe quem você é. Só que na hora que você chega mais perto, você está cobrido com as peles de um animal, de um cordeiro, que morreu por você para te dar direito a entrar na presença do Pai. Para nós é simples. Para o judeu, quem entrasse no Santo dos Santos sem estar purificado, morria. Entrar na presença. Por isso que Paulo fala assim, irmão, sejam ousados e intrépidos para entrar na presença do Pai, no Santo dos Santos. Porque o povo tinha medo. Porque sabia que podia morrer. E nós morreríamos se nós tivéssemos entrado sem sermos perfeitos, porque Deus só aceita a perfeição. Como nós somos imperfeitos, Deus matou seu Filho perfeito para nos cobrir. E aí a gente poder entrar na presença do Pai. E aí quando a gente entra, aí ele cheira, ele fala assim, não, esse cheiro é do meu Filho. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo. Então essa passagem aqui já estava revelando o que ia acontecer no futuro, o que já aconteceu na eternidade. Que pecadores que não tinham direito a nada iam poder entrar na presença do Pai, pois estavam cobertos do Filho que tinha direito a tudo. Então a nossa voz não engana Deus. Você abre a boca, ele já sabe. Isso aí não poderia nem estar falando comigo. Mas está coberto pelo meu Filho. Está coberto por um cordeiro. Por isso que ele falou, Deus proveu.
E esse aqui é uma das maiores bênçãos da Bíblia. Um pecador na congregação dos justos. Por isso que quem ousa entrar na presença de Deus e não tiver coberto com o sacrifício de Cristo, essa pessoa morre. Morre espiritualmente, depois morre na eternidade, de não estar na presença de Deus. Então, por isso que a salvação não é por obras, não é nada que eu faço. Ela é dom gratuito de Deus. Escolheu Deus fazer assim. Por isso que os judeus não entendiam essa passagem. Como é que antes de nascer, Deus amou um e rejeitou o outro? Porque escolheu Deus nos amar e rejeitar a Cristo na cruz. Por isso que Jesus fala: Pai meu, por que me desamparastes? Então Deus abandonou Jesus na cruz para nos receber, para nos dar direito de nos achegar à presença dele. Então, por um segundo, a sensação é que Deus virou as costas para Cristo na cruz. Mas não foi. Foi porque ali ele estava vendo todos os outros irmãos que viriam a poder ter direito de entrar na presença de Deus, que não tinham. Então não adianta a gente achar que engana Deus. A gente se engana. Ele sabe que a voz é de pecador. Mas ele sabe também que a gente está coberto com o sangue de Cristo, com as peles do Cordeiro, que nos dá direito de entrar na presença dele e não morrermos. E aí ele liberou a bênção sobre o filho. Mal acabaram de abençoar a Jacó, tendo saído da presença, Isaac, seu pai, ele chega. Fala: o que é isso? Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? E aqui ele vai responder o que aconteceu. E aí sobra só uma benção pequena ali para ele. E ele sai frustrado querendo matar seu irmão. Aí ele tem que fugir. Aí isso aqui já foge da analogia de Cristo, né? Você pega só uma parte para fazer a representação. Aí o texto segue a história. Mas nessa fração que Deus quer nos ensinar é isso. 2 Coríntios 2. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como Deus na presença de Deus. Amém, irmãos? Então que Deus, quando a gente se achega na presença dele, possa sentir em nós o bom perfume de Cristo. Então nós estamos buscando fazer isso, que ele se alegre com os nossos atos, com a nossa vida, para que nós possamos nos achegar até ele cobertos de Cristo. Então minha oração hoje é essa, que vocês entendam isso aqui, que vocês compartilhem, que vocês tenham ousadia e intrepidez para entrar na presença de Deus, para clamar orientação, direção, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo aqui na Terra. Para que não chegue no final, vocês olhem para trás e se arrependam de ter vendido o seu direito de eternidade por uma necessidade momentânea. Eu vejo os cristãos fazerem isso constantemente. Vender o seu direito de eternidade por uma necessidade momentânea. Eles acham: depois eu resolvo isso. Aqui falou que ele não conseguiu achar lugar de arrependimento, nem que com os choros ele buscasse. Amém? Quero abrir um espaço aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo